Acho que o senhor tem essa capacidade também da construção a partir do diálogo. E tanto no aspecto legislativo, acho que sua experiência ali foi muito rica, e quando chegou à presidência, não sei pela circunstância histórica, talvez pela questão da popularidade que lhe permitiu focar exatamente no que o Brasil precisava. Mas olhando, assim, o Brasil parece estar perdendo uma capacidade até de dialogar com o diferente, do corintiano falar com o palmeirense, do bolsonarista falar com o lulista. E o senhor parece assim, a última ponte que teríamos eventualmente de um político com ascensão assim, no Congresso capaz de conversar dos dois. Dá para ter esperança da gente retomar aquilo que o Gianetti sempre falou no Tópicos Utrópicos ali, desse brasileiro que de alguma forma era feliz, era acolhedor, era hospitaleiro. Parece que a gente está perdendo isso antes que a gente pudesse alcançar aí o mundo civilizado, o mundo desenvolvido. Eu acho que sim, viu, Felipe? Porque eu sinto, claro, estou fora da vida pública, mas às vezes você sai da vida pública, não sai de você. Então muita gente procura e tudo isso, né? E eu vejo que há, nos vários contatos que eu tenho, há uma certa ansiedade para acabar com essa chamada polarização, que eu chamo de radicalização. As pessoas querem uma coisa mais moderada, mais equilibrada, não é? Seja aqui, que é um fenômeno universal também, seja nos Estados Unidos. Alguém me falou aí que talvez lá haja uma tendência para o chamado centro, né? Eu confesso, faço um pequeno corte, eu não dou nenhuma importância a esses rótulos de direita, centro-direita, centro-esquerda, porque isso caiu com o muro de Berlim. Mas eleitoralmente, as pessoas ainda usam essa rotulação, né? Eu dou sempre um exemplo muito concreto. Você vai a um sujeito que está passando fome, pergunta se ele é direita, esquerda, eu quero um pão. Pergunta ao empregado, desempregado, se ele é direita, esquerda, eu quero um emprego. Pergunta ao empresário, se ele é direita, esquerda, centro, eu quero um financiamento. Não é? Ou seja, o resultado é que vale. Até eu conto sempre a história, há tempos atrás eu prefaciei um livro escrito por um americano, foi reeditado aqui no Brasil, que traça a vida do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping assumiu a China em 1979. E logo na primeira reunião governativa, até pus isso no prefácio, ele disse, olha, nós precisamos prestigiar as empresas chinesas, porque elas criam emprego. É claro que alguém levantou o braço e disse, mas isso é capitalismo, isso não importa, aqui será socialismo chinês. E você vê o que aconteceu com a China de 1980 para hoje, não é verdade? Então, essa rotulação é uma rotulação que não cabe. Agora, você tem razão, não existe diálogo no país, não é? É interessante, até conto um episódio. Você sabe quando era presidente, claro, você tem que dialogar com os poderes, não é? E o presidente trabalha sábado, domingo, trabalha todos os dias. Então, de vez em quando, eu lá no Palácio Residencial, no sábado, domingo, eu recebia ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal de Contas. Veja o que é a cultura política nacional. Tinha uma repórter de um grande meio de comunicação que ficava acampanada lá e ela depois noticiava, né? Mas falava baixinho, como se fosse uma coisa subterrânea, criminosa. Acabou de entrar no Palácio Presidencial o ministro fulano de tal, etc. Você tem que dialogar, você tem que conversar, não é? É exatamente a falta de diálogo que gera o conflito, gera a dissonância, gera a discordância, né? A discordância, em um dado momento, pode virar concordância, se você dialogar. Mas é fruto. Apesar do diálogo, presidente, tem muito momento em que o presidente é só ele, né? Ele tem que tomar a decisão sozinho. No investimentos também, né? No investimentos, o investidor ele tem muita informação, mas na hora de clicar lá... Alguém tem que apertar o botão. Alguém tem que apertar o botão. Como é que é esse momento quando o senhor, como presidente, apesar de toda a assessoria e etc., é muito isolado o cargo, né? Muito. Eu ouvia a todos, naturalmente, né? Até para formar minha convicção. Mas você tem razão, a decisão é individual. Muitas vezes eu ouvia muita gente que dizia uma coisa e eu achava que não. Achava que o melhor era tomar a posição X ou Y, né? E eu tomava essa posição. Mas eu ouvia muita gente, porque ouvir também é importante, sabe? Você vai formando, às vezes, a sua opinião pelas opiniões. E você não deve nunca se misturar com certos conflitos, né? Quando eu era muito jovem, havia um sujeito que entrevistava na televisão chamado... Poxa, me fugiu o nome dele agora. Mas ele dizia, não sei porquê, ele dizia assim, o homem que fuma cachimbo está acima dos acontecimentos. Eu nunca fumei cachimbo, mas a ideia de ficar acima dos acontecimentos era uma coisa importante,
se você, governante, se envolve com os acontecimentos, você sai mal. Você tem que observar os acontecimentos e extrair deles aquilo que seja útil para o seu governo. Né? Eu Perfeito. sempre me pautei por essa forma, deu certo. O presidente, só pegando um gancho na pergunta do Felipe, que sobre se a gente tem algum conciliador, algum pacificador aí no Brasil, e você disse que sim, enxerga isso, mas você poderia dar nome, você enxerga alguém hoje com esse perfil mais articulador, alguém que possa trazer de volta o diálogo? Olha, você sabe que há governadores, há uma safra de governadores que tem me impressionado muito positivamente, sabe? Gente, agora por esse Helder Barbalho está fazendo uma COP lá, COP 30 em 2025, no Pará, ele foi ministro do meu governo, né? É uma gente muito preparada, sabe? Eu acho, e muito pacificadora, muito pacificadora. Claro, eu falo da pacificação a todo momento, mas pautado pelo texto constitucional, né? Acho que é importante para o país. E mais ainda, eu digo, acabei de dizer já, né? Muitas vezes eu vejo que as pessoas me procuram pretendendo que eu ajude nessa pacificação. Até houve momentos aqui que eu ajudei a juntar A com B, etc., né? Para evitar conflito até civil no nosso país, né? Eu acho que a tendência será essa. E eu não vou nominar ninguém, mas há vários nomes hoje que poderiam exercitar esse papel. Acho que o povo está cansado, começando a ficar cansado dessa radicalização. Então, você acha que tem criação de novas lideranças políticas? Porque havia sempre uma dúvida, né? A gente está vivendo uma entre-safra ou não está vivendo uma entre-safra de novas lideranças políticas pacificadoras? Só acredita que sim. Eu acho que sim. Temos a criação. Há consciência disso, sabe? Eu tenho conversado com muitos agentes públicos, governadores inclusive, e eu vejo essa disposição. Eu acho que vamos esperar. Nunca sabe o que vai acontecer na eleição. Né? O futuro é muito tempo, né? O futuro é sempre muito tempo. Às vezes as coisas mudam em 15 dias, né? Imagina 3 anos.